Eu sempre pensei que o inferno era feito de fogo e gritos. Eu nunca imaginei que, para mim, ele começaria com um som monótono de madeira arrastada, repetido todas as madrugadas, culminando no dia em que bati naquela porta e o cheiro de mofo e silêncio me atingiu, descobrindo que o vizinho que me tirava o sono estava morto, ou desaparecido, há mais de 10 anos. É difícil até para mim acreditar na loucura que eu vivi. Mas antes de eu começar a contar como eu quase perdi a sanidade, tentando provar que eu não estava inventando tudo isso, preciso que você deixe seu like, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Essa história é real, e ela vai te fazer olhar para o seu teto de uma forma diferente. Meu nome é Maia. Tenho 28 anos, e há cerca de 6 meses, minha vida era a definição de uma tela branca esperando para ser pintada de cores suaves. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento turbulento de 5 anos. Tinha pedido demissão de um emprego de design gráfico que me sugava a alma, e estava determinada a recomeçar. Eu precisava de paz, de silêncio, de paredes sólidas que me protegessem do caos do mundo. Encontrei o refúgio perfeito no bairro da Aclimação. Não era um prédio novo e impessoal de vidro. Era um edifício dos anos 50, robusto e com uma fachada que parecia respirar história. Meu apartamento era o 301. Tinha assoalho de madeira original, janelas enormes que banhavam a sala em luz dourada durante a tarde, e o melhor de tudo, teto alto. Na primeira semana, eu estava extasiada. A paz era quase palpável. Eu podia ouvir o zunido da eletricidade na geladeira, de tão quieto que era. Eu trabalhava de casa, então meu escritório era meu santuário, e eu finalmente sentia que tinha controle sobre meu ambiente. Eu passava horas na varanda, sentindo o ar frio da noite subir, inalando aquele cheiro úmido de concreto velho e terra molhada que só prédios antigos têm. Eu costumava dizer para a minha melhor amiga, a Bia, que eu sentia que podia ouvir meus pensamentos ali. A Bia, aliás, foi a única que me ajudou a mobiliar. Ela olhou para o apartamento 401, logo acima do meu, e brincou que eu tinha sorte de ter vizinhos silenciosos. O prédio tinha a fama de ser habitado por gente idosa, tranquila, que ia para a cama às 9 da noite. A porta do 401 era de madeira escura e pesada, sem olho mágico, e sempre parecia selada. Nunca vi ninguém entrando ou saindo. Minha rotina era quase monástica. Acordava às 7, trabalhava até o almoço, ia à academia, voltava, trabalhava mais um pouco, e por volta das 23 horas, eu estava na cama, lendo ou assistindo a algo leve, pronta para cair no sono profundo que a exaustão criativa me proporcionava. As primeiras 3 semanas foram perfeitas. Eu estava me curando. Eu estava dormindo. Eu estava vivendo. E então, o silêncio começou a rachar. Não foi um estrondo, não foi uma festa. Foi muito mais sutil, muito mais insidioso. Era uma segunda-feira chuvosa. Eu estava acordada lendo um livro por volta das 3h17 da manhã. Lembro do horário porque olhei para o relógio digital no momento exato em que ouvi. Arrastando. Vinha do 401. Era um som grave, pesado, como se alguém estivesse puxando um móvel de carvalho maciço sobre um piso de madeira nua. O som ecoava através do gesso e do concreto, fazendo meu peito vibrar levemente. Eu parei de respirar, o livro caindo sobre o lençol de algodão. O barulho durou uns 10 segundos. Alto, arrastado, e parou. Silêncio. Deve ter sido só uma coisa que caiu. Murmurei para mim mesma, tentando racionalizar. Velhinhos se levantam para ir ao banheiro, tropeçam, movem uma cadeira. Acontece. Voltei a ler, mas meu corpo estava tenso. Meu coração, que momentos antes batia em ritmo lento de sono, agora pulsava na garganta. 15 minutos depois, aconteceu de novo. Arrastando. Dessa vez, mais longo. Parecia vir do centro da sala, logo acima da minha cabeça. Não era um som de queda. Era um som deliberado, de algo pesado sendo deslocado. Eu imaginei uma mesa de jantar sendo empurrada. Talvez um armário. Fiquei brava. Quem, em sã consciência, está rearranjando a mobília às 3h30 da manhã? Pensei em subir. Pensei em bater. Mas era a minha primeira perturbação no prédio, e eu não queria ser a vizinha chata e recém-chegada. Eu respirei fundo e fechei os olhos. Tentei me convencer de que era um incidente isolado. Eu estava terrivelmente errada. A partir daquela noite, o som de arrastar móveis se tornou meu despertador noturno. Não era toda noite, mas era frequente o suficiente para destruir meu ciclo de sono. 3 da manhã, às vezes 3h30, nunca antes, nunca depois. Sempre no meio da madrugada, quando o silêncio da cidade é mais denso e opressor. Passei a monitorar. Comecei a manter um diário do sono. Quarta-feira, 3h22, arrastou por 8 segundos. Quase certeza que foi na cozinha. Quinta-feira, silêncio. Sábado, 3h01, arrastou por 20 segundos. Parecia atravessar o corredor. Minha tranquilidade se evaporou. O teto, antes um limite seguro, tornou-se meu inimigo. Eu olhava para cima enquanto trabalhava, sentindo que o 401 estava me observando. Comecei a odiar a escuridão, porque era a escuridão que trazia o vizinho barulhento à vida. Na quarta semana de perturbação, eu estava esgotada.
Eu estava entrando em reuniões de Zoom com olheiras escuras e a irritação à flor da pele. O pior era a antecipação. Eu deitava, cansada, e em vez de relaxar, meu corpo entrava em modo de alerta, esperando-o arrastar. Era como tortura chinesa, a gota d'água sonora que nunca vinha na hora certa. Eu tentei falar com o síndico, um senhor chamado Rubens. Ele morava no térreo, era muito educado e parecia ter cerca de 900 anos. Encontrei-o perto dos elevadores. O aroma doce e enjoativo de perfume de lavanda pairava ao redor dele. Seu Rubens, desculpe incomodar. Eu moro no 301 e tenho tido um problema com o vizinho de cima, o 401. Comecei, tentando manter a voz calma. Ele franziu a testa e seus olhos azuis claros, quase transparentes, me encararam com confusão. 401, senhorita. Ah, a unidade 401. Sim, eles têm arrastado móveis, muito barulho, sempre de madrugada. É constante, expliquei. Seu Rubens deu uma risadinha seca que me pareceu estranha, quase nervosa. Arrastando? Ah, não, senhorita. Isso não deve ser possível. Mas seu Rubens, eu juro que é. É sempre às 3 da manhã, um barulho forte, madeira no chão. Eu estava quase implorando para que ele me levasse a sério. Ele esfregou a mão enrugada no queixo. A 401, faz muitos, muitos anos que a unidade está vazia, minha querida. Absolutamente vazia. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Vazia? Mas eu ouço o barulho. Eu ouço alguém lá. Ele balançou a cabeça devagar. Não, não. O apartamento está sob inventário, creio eu. Ou algo legal. Está lacrado, senhorita. Há mais de 10 anos. Ninguém vive lá. Ninguém sequer entrou lá desde... Ele parou, a expressão fechada. Desde que aconteceu. Fiquei paralisada no hall de entrada, a luz fria do inverno refletindo no mármore polido. Aconteceu o quê? Perguntei, sentindo que a respiração estava presa em meu peito. Seu Rubens não respondeu diretamente. Ele apenas tossiu, ajustou os óculos e mudou de assunto rapidamente, dizendo que talvez o barulho estivesse vindo do terraço, ou da unidade ao lado. As paredes são grossas, mas o som engana, senhorita. Pode ser de outro lugar. Ele se despediu apressadamente, deixando o perfume de lavanda para trás. Eu voltei para o meu 301, sentindo que a calma que eu havia buscado naquele lugar estava se transformando em paranoia. O síndico estava mentindo? Ou eu estava perdendo a cabeça? Eu não podia estar louca. Eu ouvia o barulho. Naquela noite, eu preparei meu plano. Eu não ia mais esperar a boa vontade do vizinho imaginário. Eu precisava de provas. Eu não dormi. Deixei a luz da sala acesa, o computador fechado, e me sentei na poltrona mais perto do teto. Estava frio, mas eu não me importei. A única coisa que importava era o som. 2h45. O prédio estava completamente silêncio. Eu podia ouvir o barulho dos meus próprios vasos sanguíneos. Eu fechei os olhos e concentrei toda a minha audição no teto, sentindo a textura áspera da manta que eu tinha jogado sobre as pernas. O ar estava parado. 3 real. O silêncio era tão intenso que parecia um peso físico sobre mim. 307. Meu estômago se revirou de ansiedade. E então, ele veio. Arrastando. Dessa vez, mais alto do que nunca. Não era um sussurro de som. Era um rugido surdo. Parecia que o objeto arrastado era enorme e pesado. E a pessoa movendo-o estava fazendo um esforço brutal. O som durou uns 12 segundos e parou abruptamente. Eu pulei da poltrona, o sangue correndo para o meu rosto. A raiva era minha única emoção agora. Eu não me importava se seu Rubens achava que eu estava inventando. Eu não me importava se a vizinhança era composta de fantasmas. Eu ia lá. Eu ia bater naquela porta e exigir silêncio. Eu peguei o celular, liguei a câmera para filmar a prova e saí do meu apartamento, batendo a porta com força. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelas lâmpadas fracas de emergência. O cheiro de cera velha e desinfetante pairava no ar frio. Subi as escadas, 2 degraus de cada vez, sentindo a madeira do corrimão fria e pegajosa sob a minha mão. Cheguei ao patamar do 4º andar. A porta do 401 estava ali, na minha frente. Exatamente como eu lembrava. Madeira escura, pesada, sem olho mágico e uma fechadura antiquada. Eu levantei a mão para bater. Respirei fundo, me preparando para a bronca. Mas antes que meus nós dos dedos tocassem a madeira, meus olhos caíram para a base da porta. Não havia tapete, nem caixa de correio. Havia apenas uma faixa fina, quase invisível na penumbra, de cor amarelada e envelhecida. Não era fita crepe, parecia papel, talvez um lacre. E por cima, na altura da maçaneta, um selo vermelho desbotado, rachado pelo tempo. Um lacre oficial, da Polícia Civil. Tinha um número de processo e uma data, tão antiga que a tinta estava esmaecida. 10 anos. Talvez mais. O apartamento estava de fato lacrado. Senti um arrepio que não vinha do frio. Meu braço esticou, mas em vez de bater, eu apenas toquei a madeira hesitante. Estava fria e coberta por uma fina camada de poeira. E então, o cheiro me atingiu. Não era o cheiro normal de casa velha. Era o cheiro pesado de mofo, de ar parado, de tecido apodrecendo
E por baixo de tudo isso, algo que eu reconheci imediatamente do meu tempo, morando perto de uma lixeira de restaurante. Um cheiro meio doce e metálico, de decomposição. Eu recuei um passo, cambaleante. Se o apartamento estava lacrado pela polícia há mais de uma década, o que eu estava ouvindo? E quem, ou o que, estava arrastando móveis sobre a minha cabeça às 3 da manhã? Eu senti o suor frio escorrer pelas minhas costas enquanto eu olhava para a porta impenetrável. Eu sabia que não estava louca. E o que eu havia descoberto era muito mais aterrorizante do que um vizinho mal-educado. O barulho de arrastar estava vindo de um lugar onde não havia ninguém. E agora eu precisava descobrir o que havia acontecido e o que estava preso ali em cima, tentando mover a mobília. Minha paz tinha ido embora, substituída por um terror gelado. Eu estava presa, sozinha, entre o silêncio da noite e o som impossível. Eu estava paralisada. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de um medo que parecia vir das profundezas da terra. Amigas, a história de hoje não é sobre um vizinho mal-educado. É sobre o dia em que descobri que o meu prédio escondia um segredo macabro há mais de 10 anos, e que eu estava escutando fantasmas, ou pior, algo preso ali. Se você já sentiu um arrepio na espinha por causa de um barulho estranho na madrugada, deixa o like, comenta aqui de qual cidade você está assistindo, e se inscreve para não perder o que aconteceu depois. Eu juro que naquele momento, a única coisa que eu queria era poder me teletransportar para fora daquele corredor frio. O cheiro daquela porta, mofo, decomposição e poeira de 10 anos, grudou nas minhas narinas como uma mancha de óleo. Eu não conseguia respirar direito. Corri de volta para a segurança ilusória do meu próprio apartamento, fechando e trancando a porta 3 vezes. O clique da fechadura foi alto demais no silêncio que se seguiu. Eu me encostei na madeira, ofegante, sentindo a adrenalina pulsando em meus ouvidos. Eu sabia que precisava dormir. O sol nasceria em algumas horas, eu tinha trabalho. Mas como dormir quando a sua realidade acaba de ser virada de cabeça para baixo? Eu olhei para o teto. A superfície branca e inofensiva agora parecia fina como papel. Eu esperava o som voltar, ansiosamente, desesperadamente. Mas a noite permaneceu silenciosa. Um silêncio que era pior do que o ruído, porque agora ele estava cheio de promessas de horror. Eu passei o resto da madrugada na sala, enrolada em um cobertor, com o celular na mão. Digitei no Google. Prédios antigos Centro Lacrados Polícia. Nada de útil. Tentei Crime Rua das Flores 412. O prédio era antigo, discreto. Parecia que nenhuma tragédia suficientemente pública havia acontecido ali para merecer um arquivo digital fácil. Quando o alarme tocou, eu parecia um zumbi. Meus olhos ardiam e havia bolsas escuras que maquiagem nenhuma conseguiria cobrir. A exaustão física estava ali, mas o que realmente me consumia era a sede de respostas. Eu não podia viver mais uma noite sob aquele teto, sabendo que aquilo não era um vizinho irritante, mas uma anomalia assustadora. Eu sabia quem procurar. O zelador, Sr. Jorge. Sr. Jorge era uma instituição no prédio. Ele estava ali desde sempre, um homem pequeno e curvado que cheirava constantemente a desinfetante, barato e fumo. Ele raramente interagia com os moradores, mas sabia tudo. Ele se sentava em um pequeno cubículo nos fundos do térreo, ao lado da lavanderia coletiva, cercado por pilhas de correspondências e um radiotransmissor chiando. Eram 10 da manhã quando eu bati na porta de vidro fosco do escritório dele. Senhor Jorge, eu preciso falar com o senhor sobre o apartamento de cima. Eu disse, minha voz soando surpreendentemente firme, apesar do tremor interno. Ele tirou os óculos que escorregavam no nariz, me olhando por cima da borda de uma xícara de café frio. A luz fluorescente do cubículo realçava as rugas profundas em sua testa. Ele não sorriu. Ele nunca sorria. Aquele lá? O 502, não é, dona Mariana? Ele murmurou pigarreando. Isso, o que fica exatamente em cima do meu. Eu estive lá ontem à noite. Eu o vi, o lacre. O senhor pode me dizer o que aconteceu ali? Por que está lacrado pela polícia? O senhor Jorge hesitou. Sua mão apertou o cabo da xícara com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhou para a porta de vidro, como se esperasse que alguém estivesse escutando. Olha, dona Mariana, isso é uma coisa antiga. Muito antiga. Mais de 10 anos. Não posso dar detalhes. É ordem superior, entende? Privacidade. Privacidade de quem, Sr. Jorge? Se o apartamento está lacrado há 10 anos, não tem ninguém morando lá. Não tem vizinhos. E se não tem ninguém lá? Eu abaixei minha voz. Então por que eu estou escutando alguém arrastar móveis todas as noites? A pergunta atingiu o alvo. O rosto do Sr. Jorge perdeu a pouca cor que tinha. Ele engoliu em seco, um som seco e audível. A senhora está escutando barulho? Ele perguntou, mas a forma como ele formulou a pergunta não era cética, era receosa. Ele já sabia a resposta. Desde que me mudei. Barulhos pesados, de arrastar. Eu pensei que fosse alguém sem consideração, mas quando vi o lacre e senti o cheiro de decomposição que está vindo daquela porta. Eu o observei de perto. Ele estava tremendo levemente.
Ele tentou desviar o olhar, mas eu o forcei a me encarar. Sr. Jorge, por favor, o que houve no 502? Foi um crime? Alguém morreu lá dentro? Ele esfregou a mão na nuca, evitando a palavra, mas confirmando tudo com o silêncio e o desespero nos seus olhos cansados. Foi um caso ruim. Um caso que a polícia não conseguiu fechar. Foi por isso que lacraram. Eles tiraram quem tinham que tirar, mas deixaram. Deixaram tudo como estava. Foi uma bagunça. Um horror. Ninguém nunca mais entrou lá. E o que a polícia tirou? Ele se inclinou para a frente, e o cheiro de fumo velho e café ficou mais forte. Não posso dizer. Sério. Se o síndico souber que eu falei disso, a senhora tem que esquecer. O apartamento está vazio. O que a senhora ouviu? Talvez tenha sido o vento. Estrutura antiga. O vento. Em São Paulo, no meio de uma noite abafada de verão, o vento não arrastava uma mesa de jantar. Eu saí do cubículo dele sem uma resposta concreta, mas com uma confirmação aterrorizante. O 502 era um palco de um crime violento, selado no tempo, e de alguma forma, o que quer que estivesse preso ali, estava ativo novamente. A polícia tinha ido embora, o tempo tinha passado, mas o lacre permanecia, e o barulho também. Naquela noite, eu voltei para casa e a minha cabeça estava a mil. Eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser o que tinha acontecido naquele apartamento, e o que, ou quem, estava movendo a mobília. Eu havia levado a chave para o trabalho, e agora estava usando-a para arranhar suavemente o gesso do meu teto, procurando por uma mancha, uma rachadura, qualquer coisa que me desse um ponto de observação. O barulho começou pontualmente às 3h07 da manhã. Eu estava deitada, de olhos abertos, esperando. Desta vez, não era apenas arrastar. Era metódico. Tinha um ritmo. Arrasta, para, arrasta, para. Parecia que o objeto estava sendo movido de um canto a outro da sala. Eu me levantei e encostei o ouvido no teto, sentindo a vibração fria do gesso. E então, eu percebi algo ainda mais chocante. No meio do ruído de raspagem, havia um som mais suave. Um som baixo, repetitivo, que eu demorei a identificar. Era um som úmido. De pano molhado, talvez. Ou de uma respiração pesada, vinda de alguém que estava fazendo um esforço extremo para empurrar algo muito pesado. Eu me afastei do teto, com as mãos cobrindo a boca. Aquele não era o som do vento. Era o som de algo vivo. Ou de algo que pensava que estava vivo, e ele estava se arrastando e empurrando a mobília, preso ali em cima, há mais de 10 anos. Eu olhei para o meu celular, tremendo, e liguei a lanterna. Eu já sabia que não dormiria. Eu precisava ir ao corredor de novo. Eu precisava saber se o som era tão alto do lado de fora quanto era aqui. Eu precisava confrontar a porta lacrada, cara a cara, com o som impossível batendo através dela. Era irracional, perigoso, mas o medo havia sido substituído por uma necessidade desesperada de testemunhar a verdade. Eu peguei a chave e, com o coração na garganta, abri minha porta para o corredor escuro. Eu sabia que estava fazendo uma loucura, mas se o que estava ali era real, eu não podia deixar que me consumisse de longe. Eu tinha que chegar perto. Pessoal, vocês já se sentiram tão incomodados por um barulho que o medo sumiu e só restou a raiva? Eu estava exausta com aquele som de móveis sendo arrastados no meu apartamento. Mas o que descobri quando bati na porta não era apenas um vizinho mal educado. Era algo que desafiava a lógica e me fez questionar minha sanidade. Essa é a história do dia em que descobri que meu vizinho barulhento estava morto e o apartamento dele estava lacrado pela polícia há mais de uma década. Antes de mergulharmos nisso, me ajudem a espalhar essa história. Deixem o like, comentem de qual cidade vocês estão me assistindo e se inscrevam para não perderem o resto dessa loucura. Eu tinha que chegar perto. Eu saí para o corredor. O ar lá fora não era o mesmo ar que respirávamos nos apartamentos. Era denso e estagnado, com aquele cheiro característico de mofo antigo e concreto frio que só prédios dos anos 70 têm. A escuridão era total, exceto pela lanterna instável do meu celular, que tremia nas minhas mãos. A luz refletia nas paredes pintadas de um bege doente, revelando a poeira que parecia ter sedimentado ali desde o dia em que o prédio foi construído. O piso de taco, que era silencioso dentro do meu apartamento, gemia sob meu peso no corredor. Cada passo ecoava, amplificado pelo silêncio opressor da madrugada. Eu me movia como se estivesse sob a água, lentamente, hesitante, os olhos fixos na mancha escura no final do corredor, onde ficava o apartamento 404. Lá de dentro do meu apartamento, o barulho era irritante e constante. Aqui fora, ele era opressor. Conforme eu avançava, a raspagem de madeira no piso parecia vinda de todas as direções. O som não era alto o suficiente para ser considerado escandaloso, mas tinha uma qualidade intrusiva, como se estivesse acontecendo dentro da minha cabeça, não a metros de distância. E sim, o som estava aqui. Ele atravessava a porta, denso e real. Eu finalmente cheguei na frente do 404. A lanterna revelou os detalhes que eu só tinha visto rapidamente na semana anterior, mas que agora pareciam mais sinistros, sob o foco solitário da luz.
A porta era de madeira maciça, pintada de um marrom escuro que absorvia a luz. O que me chamou mais atenção, porém, não era o lacre de cera vermelha rachado, que parecia a pele seca de um inseto, gigante, nem a fita amarela da polícia que cruzava o vão da porta como uma cicatriz antiga. Era a sujeira. A porta estava coberta por uma camada fina, uniforme, de poeira que sugeria que ninguém a tocava há anos. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas o som estava lá dentro. Eu me aproximei, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Eu estava descalça, e a frieza do piso de taco parecia subir pela sola dos meus pés, encontrando o medo que gelava meu estômago. O som de arrastar mobília era intermitente, parando e começando com pausas irregulares. Mas quando eu encostei o ouvido na madeira fria, dura e polida da porta, todos os outros sons do prédio desapareceram. Eu só ouvia o que estava acontecendo no apartamento que estava teoricamente vazio e selado há uma década. A mobília estava sendo empurrada. Móveis pesados, como um guarda-roupa antigo ou um piano, sendo deslocados por um piso de madeira. Ratch, ratch. O som era lento, doloroso. Mas o que me fez recuar, ofegante, não foi a raspagem. Foi a confirmação do outro som que eu tinha ouvido do meu quarto, amplificado agora pela proximidade. O som úmido. Era um som de fricção suave, quase um slosh, misturado com o som de respiração pesada. Não era a respiração normal de alguém se exercitando. Era o som de alguém que estava lutando. Alguém que estava fazendo um esforço titânico para mover o que quer que fosse, e estava exausto. A respiração vinha em golfadas curtas, forçadas. Meu Deus! Eu sussurrei para mim mesma, sem voz. A lanterna no meu celular tremia tanto que eu mal conseguia focar. O que eu estava ouvindo não era uma máquina. Não era o vento. Era um ser vivo, ou algo que imitava um ser vivo, preso ali no escuro, arrastando objetos de madrugada. E se ele estava preso, por que a polícia nunca havia entrado? Se havia alguém vivo lá dentro, por que o apartamento estava lacrado? Eu me forcei a ficar ali. Minha curiosidade mórbida, aquela necessidade desesperada de encaixar a realidade nos seus eixos, era mais forte do que a vontade de correr. Eu estava ali para confrontar o mistério, e não podia fugir agora. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando internalizar a lógica. Se um sem-teto tivesse invadido, ele teria arrombado o lacre. Se fosse um animal, o som seria diferente. O som era humano, mas a situação era impossível. Eu abri os olhos e, num impulso irracional, levantei a mão para tocar a madeira. Eu queria sentir a vibração, confirmar que o som estava vindo daquele ponto específico. Meus dedos mal encostaram na porta. A textura era áspera e fria, quando o som parou. Instantaneamente. O ratch cessou. A respiração pesada sumiu. O corredor, que já era silencioso, se transformou num vácuo absoluto. O silêncio era tão poderoso que meus ouvidos doeram. Eu congelei, a mão ainda meio que tocando a madeira. Minha própria respiração, que eu estava tentando prender, parecia alta e estúpida. 1 minuto passou. 2. Eu não conseguia me mexer. Eu estava certa de que o que quer que estivesse lá dentro tinha me ouvido. Talvez não meu corpo, mas o minúsculo som do meu toque na porta. E então, o novo som. Era um som lento, baixo, que parecia estar se movendo em direção à porta. Um arrasto muito, muito lento. Não o arrasto da mobília pesada, mas algo que parecia mais orgânico, como se fosse uma massa sendo puxada pelo chão de madeira. Eu estava prestes a correr, a dar meia volta e me trancar no 401, quando a massa parou. E, vindo de trás da madeira, exatamente na altura do meu ouvido, eu ouvi um som que não tinha nada a ver com mobília ou respiração. Era um som de batida. Mas não era um soco. Era suave. Toque. Foi um único e deliberado toque na parte interna da porta, respondendo ao meu toque. Minha garganta se fechou e eu soltei um grito abafado de puro terror. Eu não gritei alto, não consegui. Era mais um gemido. Eu me afastei da porta tão rapidamente que escorreguei um pouco no taco e quase caí. O meu medo agora era tangível. A coisa sabia que eu estava ali. A coisa havia se comunicado. Eu não esperei para ouvir se haveria um segundo toque. Eu me virei, o celular ainda iluminando o caminho, e corri. Meus passos agora não eram mais lentos e aquáticos. Eram uma avalanche descontrolada. Eu só queria fugir daquela presença que estava selada, mas que parecia ter esticado um tentáculo frio e invisível para me tocar. Cheguei à minha porta e enfiei a chave na fechadura, minhas mãos tremendo tanto que o metal raspava na madeira. Eu ouvia meu coração martelando no meu peito, e o zumbido nos meus ouvidos era quase ensurdecedor. Finalmente consegui girar a chave. Entrei e bati a porta, girando as 2 trancas de segurança com urgência. Eu me encostei na porta fechada tentando recuperar o fôlego. Eu estava encharcada de suor frio e tremendo como se estivesse com febre. Olhei para o relógio digital no meu micro-ondas. 3h47 da manhã. Lá de dentro, o silêncio do apartamento 404 continuava absoluto. Não havia mais arrastar de mobília. Não havia mais respiração. Eu me arrastei para a sala, caí no sofá e abracei um travesseiro com força. Eu não conseguia parar de tremer. Eu tinha testemunhado algo que era fisicamente impossível.
Um apartamento lacrado pela polícia, que estava ocupado por algo que sabia da minha presença e podia se comunicar. A raiva tinha desaparecido por completo, substituída por um terror gélido e paralisante. Eu me sentia suja, como se tivesse invadido um espaço sagrado e profano ao mesmo tempo. A polícia. Eles eram a chave. Eles tinham lacrado aquilo. Eles deviam saber o que estava lá dentro. Eu precisava ligar para eles. Eu precisava ligar para o síndico. Eu precisava me mudar amanhã. Mas enquanto eu estava ali, tentando alcançar o celular para discar o número de emergência, uma nova e terrível constatação me atingiu e me fez paralisar novamente. O som do toque na porta. Não foi um soco raivoso, mas um toque suave, quase perguntando. Toque. E se aquilo não estava lá para me assustar? E se aquilo estava tentando pedir ajuda? Preso lá há 10 anos, na escuridão, movendo móveis sem parar, e talvez, só talvez, o meu toque tivesse sido a primeira interação com o mundo exterior em uma década. A ideia era perturbadora. Se fosse uma pessoa, ou algo que um dia foi uma pessoa, talvez estivesse desesperada. E eu tinha fugido. Eu me levantei, cambaleando. Eu precisava de luz. Eu liguei todas as luzes do meu apartamento, tentando afastar as sombras que pareciam se acumular nos cantos. Eu precisava de uma explicação lógica. Tudo bem. Respirei fundo. O síndico tinha que saber. Se eu ligasse para a polícia agora, sem prova, pareceria uma moradora histérica reclamando de fantasmas. Eu precisava de um contato real. Alguém que tivesse a chave. Alguém que tivesse acesso ao histórico do apartamento 404. Eu fui para a cozinha, peguei meu notebook e acendi a tela. O sol ainda estava longe de nascer, mas eu precisava agir imediatamente. Eu procurei o número da imobiliária que administrava o prédio. Eu ia ligar para o síndico, mas ele morava no térreo e eu o conhecia apenas de vista. Eu precisava de mais do que o seu número de celular. Eu precisava do nome da pessoa que foi encontrada morta lá dentro, há 10 anos. Eu digitei o endereço do prédio no Google, juntamente com a palavra ocorrência policial. Eu não tinha certeza do que estava procurando, mas precisava de algo concreto. Algo que confirmasse que a história do lacre era real, e não apenas um boato de vizinho. Levei apenas alguns segundos para encontrar a manchete. Era um artigo de um jornal local, datado de 11 anos atrás. A foto era embaçada, mas reconhecia a fachada do meu prédio. Homem encontrado morto no 4º andar. Morte misteriosa choca moradores do bairro Central. Eu cliquei no link, sentindo o sangue gelar. O artigo descrevia como um homem de 50 e poucos anos. O senhor Osvaldo, que era recluso e vivia sozinho, havia sido encontrado morto em condições incomuns. A causa da morte não havia sido determinada imediatamente, e a polícia havia lacrado o apartamento para investigações mais profundas, que nunca pareciam ter sido concluídas. O corpo foi removido, mas o apartamento permaneceu selado. Eu li o nome de Osvaldo várias vezes, tentando imaginar o rosto por trás do toque na porta. A mobília que eu ouvia arrastar, o apartamento dele, no qual ele foi encontrado morto, estava literalmente em cima da minha cabeça, e a matéria dizia, claramente, que o corpo havia sido removido. Se Osvaldo não estava mais lá, quem estava? E por que o silêncio havia voltado logo após eu ter fugido? Eu percebi que tinha parado de respirar. Eu não estava apenas lidando com um fantasma ou um intruso. Eu estava lidando com a prova física de que o mundo, ou pelo menos o meu prédio, não funcionava sob as leis da física que eu conhecia. O medo voltou, mais forte do que nunca, porque agora ele estava racionalizado. Eu tinha que ir até a origem desse mistério. Eu precisava falar com o síndico antes que o sol nascesse e exigir a verdade sobre o que realmente havia acontecido com Osvaldo e o que a polícia havia selado no 404, porque o que quer que fosse, ele sabia que eu estava aqui e eu não podia mais ignorá-lo. Eu fechei o notebook, determinada, embora tremendo. O dia estava começando, e eu tinha que confrontar o resto da administração do prédio, mesmo sabendo que eles não seriam capazes de me dar uma resposta normal. A verdade estava naquelas paredes, e eu ia desenterrá-la. Gente, eu juro, a verdade que eu descobri naquele momento era tão absurda, tão fora de qualquer realidade que eu tinha conhecido, que meu corpo inteiro congelou, mesmo estando determinada a lutar. Se você está aqui comigo neste pesadelo, por favor, já deixa o seu like, comenta de qual cidade você está acompanhando essa história bizarra, e se inscreve no canal para não perder o final. Vocês viram que a polícia lacrou o 404 há mais de 10 anos, mas eu continuo ouvindo alguém arrastar móveis lá dentro. Eu precisava de respostas, e a única pessoa que as tinha era o síndico, aquele homem rechonchudo e evasivo, que mal conseguia me olhar nos olhos quando eu falava de problemas estruturais. Eu fechei o notebook, o som do clique ecoando no silêncio pesado do meu apartamento. A madrugada ainda não tinha terminado completamente, mas uma luz cinzenta e fraca já insistia em entrar pelas frestas da janela. A temperatura na sala parecia ter caído uns 10 graus, e não era só o ar-condicionado desligado, era o gelo que subia da minha barriga até a garganta. Eu não podia esperar.
Cada segundo que eu passava ali, sabendo que Osvaldo estava morto há uma década e que seu apartamento estava oficialmente selado pela lei, enquanto algo arrastava coisas lá em cima, era um convite para a loucura. Eu peguei a chave e o celular, prendendo a respiração ao passar pelo corredor. Eu tinha que ser rápida. O Sr. Jorge, o síndico, geralmente chegava cedo ao pequeno escritório improvisado no subsolo para resolver a papelada do prédio. As escadas rangiam sob meus pés, um som que antes me parecia apenas velho, mas agora soava como um aviso. Eu desci os 3 lances e caminhei pelo corredor frio de azulejos marrons até o cubículo do síndico. A luz de LED branca e dura já estava acesa, e eu vi a sombra de Jorge se movendo lá dentro. Bati na porta de vidro 3 vezes, seco e forte. Jorge abriu, meio surpreso por me ver antes das 7 da manhã, e esfregou os olhos. Ele usava um colete de lã e exalava o cheiro de café passado e tabaco velho. Senhora Sofia, o que houve? Está tudo bem com o encanamento? Ele perguntou, sua voz rouca de sono. Eu ignorei a pergunta sobre encanamento, indo direto ao ponto. Meu corpo tremia, mas eu forcei minha voz a soar calma e controlada, como se estivesse pedindo uma pizza. Eu preciso que o senhor me diga a verdade sobre o apartamento 404, Sr. Jorge. Ele empalideceu instantaneamente. Não foi um susto, foi um reconhecimento. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. O 404? Ah, sim. O antigo apartamento do Osvaldo. Ele está em litígio, sabe? Problemas de herança. É por isso que está vazio. Ele tentou fechar a porta lentamente, mas eu coloquei a mão na moldura. Não, Sr. Jorge. O senhor não está sendo sincero. Eu sei que o Osvaldo morreu ali dentro. E eu sei que o apartamento foi lacrado pela polícia há mais de 10 anos. Eu puxei o celular e mostrei a tela, o artigo de 10 anos atrás ainda aberto, com a foto desfocada da fachada do prédio e a manchete sobre o incidente isolado. O rosto de Jorge ficou cinza, como cimento fresco. Ele finalmente abriu a porta e me convidou a entrar. Mas o convite parecia mais uma rendição. O cheiro de mofo e papel envelhecido me atingiu. Ele sentou-se na cadeira de couro que gemia sob seu peso e suspirou, esfregando a testa. Olha, Sofia. Ele começou, baixando a voz a um sussurro conspiratório que era mais assustador do que um grito. A gente tem um acordo de cavalheiros aqui no condomínio. Há muito tempo. Eu me inclinei sobre a mesa, meus olhos fixos nos dele. Que acordo? Quando Osvaldo se foi um escândalo. Sabe como é? Prédio antigo, gente tradicional. A família queria vender rápido, mas a polícia... Bem, eles demoraram para liberar. O apartamento ficou lacrado por um bom tempo. Ninguém queria comprar. O valor do metro quadrado despencou. E o que isso tem a ver com os ruídos que eu ouço todas as noites? Jorge desviou o olhar. Ele parecia um homem que estava prestes a confessar um assassinato. O apartamento foi vendido, mas não foi ocupado. Foi comprado por uma empresa de investimento que deixou claro: o prédio não pode ter histórico de problemas. Se a gente disser que o 404 é um local amaldiçoado ou problemático, eles perdem milhões. A administração decidiu manter o sigilo absoluto. Oficialmente, o 404 está desocupado e pronto para ser reformado. Mas, na verdade, ele foi selado de novo, por nós, internamente, assim que a polícia saiu. É uma cápsula do tempo. Ninguém tem a chave além de mim e do meu antecessor. E eu juro, Sra. Sofia, ninguém entra lá há 10 anos. A confirmação dele me atingiu com a força de um soco. Eu não estava mais lidando com um vizinho irresponsável. Eu estava lidando com a prova concreta de que eu estava sendo assombrada. O senhor está dizendo que não há absolutamente ninguém naquele apartamento? Eu perguntei, sentindo meu estômago revirar. Ninguém. As chaves estão comigo. O gás e a luz estão cortados. O lugar está... intocado. Eu sei dos ruídos, Sofia. Eu os ouvi quando morava no 303. Eu reclamei com Osvaldo por meses antes de descobrirem ele lá. Eu ouvia os arrastos, o rangido do assoalho, exatamente o que você descreve. Eu cambaleei para trás. Você ouvia antes dele morrer? Não, depois que o corpo foi removido e o apartamento lacrado pela primeira vez. Por isso eu me mudei para o subsolo. Por isso nunca mais alugamos o 303. O prédio tem problemas, Sofia. Problemas que vão além da estrutura. Jorge balançou a cabeça, seu rosto cheio de uma resignação pesada. Você não é a primeira. É apenas a primeira que veio com o artigo do jornal. Eu precisava ver com meus próprios olhos. A palavra do síndico, apesar de aterrorizante, não era suficiente. Eu precisava da prova física de que aquele lugar estava mesmo selado. Se o 404 estava lacrado e completamente vazio, e se Osvaldo era quem eu ouvia, eu precisava parar de fugir do terror e encará-lo de frente. Eu me levantei, mal sentindo minhas pernas. Obrigada pela honestidade, Sr. Jorge. Eu entendi, mas eu preciso de uma coisa. O quê? Ele perguntou assustado. Eu preciso ir lá em cima. Eu preciso ver a porta do 404. Jorge hesitou, mas a determinação nos meus olhos deve tê-lo convencido. Ele sabia que eu não voltaria atrás. Muito bem, mas sem fazer barulho. Ninguém pode saber que o apartamento foi inspecionado por um morador. Subimos as escadas em silêncio.
A cada degrau, o ar ficava mais denso. Chegando ao quarto andar, o corredor parecia mais estreito e frio do que o meu. O cheiro de poeira e abandono era palpável. Paramos em frente ao 404. Era uma porta de madeira escura, como todas as outras, mas a diferença era chocante. Não havia olho mágico, apenas um buraco tampado com massa. Havia uma fechadura extra pesada, colocada muito acima da original, e na madeira escura, quase invisível sob a pintura recente, eu pude distinguir a silhueta fraca e amarelada da fita de isolamento policial que um dia esteve ali. O apartamento estava morto. Eu me aproximei lentamente e encostei a orelha na madeira fria e inerte. Nada. Nenhum som. Olhei para Jorge, que estava parado a uma distância segura, suando frio. Viu, Sofia? Vazio. Absolutamente vazio. Mas eu não estava convencida. Eu me afastei da porta, meu coração batendo tão forte que pensei que o síndico podia ouvir. O silêncio era a prova. Ele só fazia barulho quando eu estava embaixo dele, segura na minha cama. Ele não queria ser confrontado. Ele queria ser ouvido. Eu percebi que a situação era muito pior do que eu havia imaginado. Não se tratava de um som aleatório. Era pessoal. Senhor Jorge, eu disse voltando para ele. O senhor pode me confirmar uma última coisa? O Osvaldo, ele morava sozinho? Sim, sozinho. Um sujeito quieto. Quase não saía. E só ouvíamos ele arrastar as coisas pela madrugada. Ele pausou, e seu olhar se tornou genuinamente piedoso. Sofia, saia desse apartamento. Não vale a pena. O que quer que esteja lá em cima não quer que ninguém entre, mas também não quer que ninguém tenha paz. Eu ignorei o conselho. Eu precisava saber mais sobre Osvaldo. Se ele era a origem do meu tormento, a chave para parar o barulho estava na história dele, não nas fechaduras. Eu saí do prédio, voltando para o mundo real, mas sabendo que eu estava presa a um mistério que Jorge tinha tentado, em vão, enterrar sob uma camada de silêncio e tinta nova. A verdade estava lá, lacrada, e eu estava prestes a arrombar a porta. Eu ignorei o conselho. Eu precisava saber mais sobre Osvaldo. Se ele era a origem do meu tormento, a chave para parar o barulho estava na história dele, não nas fechaduras. Eu saí do prédio voltando para o mundo real, mas sabendo que eu estava presa a um mistério que Jorge tinha tentado, em vão, enterrar sob uma camada de silêncio e tinta nova. A verdade estava lá, lacrada, e eu estava prestes a arrombar a porta. O ar da rua era denso e pegajoso, o cheiro de diesel misturado com a umidade pós-chuva. Era estranho como o mundo continuava girando lá fora, pessoas rindo, buzinando, vivendo suas vidas normais, enquanto eu carregava o peso de uma revelação que distorcia a realidade. Voltei para o meu apartamento, mas agora ele parecia um sarcófago. Cada canto, cada sombra, era um lembrete do vazio mortal que jazia acima de mim. A primeira coisa que fiz foi sentar à mesa da cozinha, as mãos frias e trêmulas sobre o notebook. Eu precisava de fatos, de nomes, de datas. Jorge disse 10 anos. Selado. Osvaldo. Digitar o nome completo dele junto com o endereço do prédio fez meu coração apertar. A internet, essa máquina de memória infinita e impiedosa, começou a regurgitar pedaços de um passado violento que a vizinhança tinha convenientemente esquecido. Osvaldo não tinha apenas morrido. Havia sido um escândalo. Os resultados surgiram em manchetes amareladas de jornais digitais antigos. Tragédia no edifício Diamante. Homem morre esmagado por estante. Gigante em coleção particular. Outra dizia: vizinhos relatam barulhos constantes antes de descoberta chocante. Eu lia, e meu estômago revirava. Osvaldo, um recluso, colecionador de livros e antiguidades, havia passado os últimos meses de sua vida montando uma biblioteca monumental que, segundo a reportagem, mal cabia no apartamento 104. Ele havia insistido em mover, ele próprio, as estantes de ferro maciço e as centenas de volumes pesados, trabalhando apenas durante a madrugada, para não incomodar. À noite do incidente, há 10 anos, Osvaldo estava tentando encaixar a última e mais pesada peça. Uma estante antiga de carvalho, 4 metros de altura, cheia de enciclopédias raras. Ele estava sozinho. A peça escorregou. Ele morreu instantaneamente, esmagado contra o piso de madeira que eu tanto amava. A polícia levou dias para desvendar o que havia acontecido, e o apartamento foi imediatamente lacrado como cena de morte trágica e complexa. A causa do óbito era oficialmente trauma por objeto pesado em movimento. Eu me afastei do computador, ofegante. Ele morreu arrastando móveis. O som que eu ouvia todas as noites, o som que tinha se tornado a trilha sonora do meu pânico, não era um vizinho mal educado. Era a memória de um homem preso em seu último, desesperado e fatal esforço. Era o eco de Osvaldo tentando mover a estante de carvalho, de novo e de novo, na hora exata em que o silêncio da noite amplificava a fragilidade da minha paz. A revelação me trouxe uma calma estranha, uma espécie de resignação mórbida. Não era pessoal, mas era sobre ele. E eu era a única que estava ouvindo, porque eu estava exatamente no local onde ele havia sofrido o impacto final. Naquela noite, o barulho começou. Não o esperei deitada na cama.
Eu levantei, fui para a sala, e fiquei parada exatamente no centro do cômodo, onde eu sabia que o ponto focal do som era mais forte. Skrihat. Skrihat. O som era alto, claro, pesado. Parecia que a madeira estava gritando. Era o desespero puro de alguém tentando levantar algo impossível. Eu não senti raiva. Senti uma pena profunda. Osvaldo, preso, repetindo eternamente o seu erro. Eu sei o que aconteceu, Osvaldo. Sussurrei para o teto, sem levantar a voz. Era uma confissão, não um confronto. Eu sinto muito. Eu sei que você só queria terminar a sua biblioteca. O arrastar parou. Não houve o tamp final que geralmente vinha antes do breve silêncio. Houve apenas a interrupção abrupta, como se ele tivesse finalmente parado para me ouvir. O silêncio que se seguiu não era o silêncio tenso de antes, aquele que precedia um novo ataque. Era um silêncio pesado, melancólico. Passei a semana seguinte em uma espécie de limbo. O barulho não parou completamente, mas mudou. Não era mais a agressão do arrastar. Eram pequenos rangidos, murmúrios de madeira se assentando. Talvez o som de livros caindo de prateleiras. Era menos ameaçador e mais triste. Eu percebi que a minha luta não era contra o Osvaldo, mas contra a minha própria recusa em aceitar o que não podia ser explicado pela razão. Eu não podia desalojar uma tragédia de 10 anos. A decisão foi dolorosa, mas inevitável. Eu não podia ficar. Meu lar havia se tornado um local de assombração literal, um museu da dor alheia. Eu amava o prédio, amava a localização, amava o piso de madeira, mas cada centímetro daquele lugar agora parecia encharcado da história de Osvaldo. Eu estava morando na sua tumba acústica. Liguei para o meu agente imobiliário. Eu inventei uma história sobre precisar de mais espaço, sobre uma nova oportunidade de trabalho. Ele parecia aliviado e não fez muitas perguntas. Acho que Jorge, o síndico, já havia preparado o terreno, ou talvez já tivesse passado por isso com outros inquilinos. O processo de mudança foi rápido, mas estranhamente silencioso. Na última noite, sentei no chão do apartamento vazio, olhando para o teto. Não houve barulho. Pensei que talvez Osvaldo soubesse que eu estava indo embora. Adeus, Osvaldo, eu disse, desta vez em um tom firme, fechando a porta atrás de mim. Nunca soube quem morou lá depois de mim, e evitei passar pela rua. O trauma daquela experiência foi profundo, e levou meses para eu conseguir dormir de novo sem o medo irracional de ouvir aquele tss, tsh. O que aprendi com tudo isso? Que nem todas as batalhas são contra a matéria. Às vezes, o maior inimigo é a história que se recusa a ficar em silêncio. Mudar de apartamento foi a minha redenção, mas o som do arrastar de móveis de Osvaldo permanece na memória, um lembrete constante de que, às vezes, a única coisa que podemos fazer contra o inexplicável é escutar, entender e depois, simplesmente, ir embora. E a lição mais importante é que, quando sua intuição te grita que o barulho que você ouve no meio da noite não é normal, preste atenção. Você pode estar escutando muito mais do que apenas um vizinho. Você pode estar escutando um fantasma preso, repetindo para sempre a história que a polícia lacrou. E o pior de tudo, talvez ele não queira que você ligue a luz. Ele só quer que você saiba o quanto doeu.